Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Está começando o podcast Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais do Sebrae Minas. Eu sou Carol Torres e hoje nós vamos falar sobre a criação de conteúdo para as redes sociais. Você que é empreendedor, é empreendedora, será que você está usando as redes da maneira correta? Olha só, ter um bom planejamento, criar um conteúdo de valor, gente, é essencial para você melhorar o relacionamento com o cliente, ampliar seu alcance e, consequentemente, te fazer vender mais, né? E o Sebrae Minas vai te mostrar o caminho, tem uma parceria muito bacana para te ajudar nesta jornada. E para falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante, eu convidei o analista do Sebrae Minas, o Evandro do Carmo. Gente, ele que é especialista em transformação digital, gestão de produtos e inovação, tem mais de 13 anos de experiência e, assim, já atua apoiando startups e empresas, já esteve ao lado de mais de 500 empreendedores, conduzindo mais de 50 projetos de transformação digital. Vem ótimas dicas por aí, viu, gente? Então, seja muito bem-vindo, Evandro. Um prazer te receber aqui no Conecta News. Prazer é meu, Carol. Estou ansioso para a gente poder bater esse papo e explicar para o empreendedor um pouco da existência dessas redes e por que essas redes hoje definem quem existe e quem não existe. Então, estou ansioso aí pelo nosso bate-papo. Vai ser maravilhoso, com certeza. E o Conecta News também recebendo a Maria Rezende, que é empresária, gente, consultora, palestrante, é autora do livro Coragem para Ser Livre. Ela tem uma história de superação, de transformação muito bacana, vai compartilhar isso com a gente aqui, vai contar também um pouquinho de como que o Sebrae Minas fez parte dessa jornada da vida dela, dessa mudança toda. Maria, um prazer te receber aqui, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol, obrigada, Evandro, é um prazer estar aqui hoje. Evandro, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre a presença nas redes sociais. A gente tem até uma pesquisa do Sebrae Minas desse ano que fala que mais de 70% dos empreendedores estão nas redes sociais, né? Sabem da importância de fazer o uso das redes, mas tem muito essa coisa, assim, de fazer o uso da maneira correta, de saber exatamente o que precisa ser feito. Começa falando pra gente a importância, né? Acho que rede social hoje em dia tá em tudo, né? Bom, obrigado de novo pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui discutindo essa temática que é tão relevante. Rede social hoje define a existência ou não das empresas. Isso acho que já é de conhecimento público, né? Todo mundo sabe disso. Mas estar presente é diferente de ter presença, e é um pouco disso que nós vamos falar aqui. Naturalmente, as redes sociais, assim como outros tipos de mídia, elas sofreram uma evolução. E muitas pessoas, quando essas redes se iniciaram, né, quando o processo de rede social se iniciou, foram alheios a essa inovação, a essa mudança na maneira como as empresas se comunicam. Quando a gente analisa, né, os primórdios ali da comunicação, a gente vai entender que as empresas antes, né, na época onde não existia um ambiente digital, você pagava pregoeiros para gritar o nome das empresas, anunciar isso nas feiras e tudo mais. E aí, naturalmente, com o advento da televisão, do rádio, do jornal, a gente teve que comprar espaço em ambientes físicos para que essa empresa pudesse existir, para que as pessoas pudessem conhecer, né, dessas empresas. E aí, em algum momento, as pequenas empresas perdiam espaço para as grandes empresas, porque além do custo ser um custo extremamente elevado, nem todas as empresas conseguiam ter consistência para se apresentar nesses veículos de mídia tradicional. Com o advento dessa inovação da rede social, ela se popularizou, né? Assim como num processo de inovação, a tendência é que exista uma tecnologia, que essa tecnologia em algum momento fique com alguma fatia muito exclusiva da sociedade, as redes sociais popularizaram a maneira como essas empresas se comunicavam. E aí surge um momento onde é importante para todo mundo que está nos ouvindo entender: eu faço parte dessa inovação e como que eu vou fazer parte dessa inovação? Eu disse no início da minha fala que estar presente é diferente de ter presença, porque existem tipos de presença digital. Não é somente ter uma rede social, não é somente postar todo dia, é entender qual que é a intencionalidade dessa presença digital. Eu tenho uma presença digital que é em nível de panfletagem, eu só divulgo produtos e serviços. Eu tenho um tipo de presença digital que ela vem da intencionalidade, ou seja, eu educo a minha audiência, ou em último nível, eu construo fãs com a minha base, né? Eu utilizo a minha rede social para educar sobre um produto ou serviço, para falar sobre um determinado assunto.
Então, a maior importância de ter uma rede social hoje é entender que esse é um canal de conversa direta com a sua audiência, onde, através dessa conversa, a gente tem a possibilidade de evoluir o modelo de negócio. Olha que incrível, assim. Você tem um canal direto de comunicação com o seu cliente, você recebe um feedback direto, mas a intencionalidade para estar na rede social é mais importante do que somente estar na rede. Por isso que é diferente estar presente e ter presença digital. E cada um tem uma história, cada um tem um objetivo, um perfil. É por isso que a gente convidou a Maria, que está aqui com a gente, porque ela tem uma história para contar para a gente. Teve um desafio realmente grande, assim, de estar nas redes sociais por uma particularidade do próprio trabalho, da própria personalidade dela. Então, Maria, vamos começar um pouquinho contando, né, quem é você, a sua trajetória, para a gente entender uma história fascinante a dela aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir. Acho que pegando até um gancho no que o Evandro trouxe, e tem sido um aprendizado para mim enquanto pessoa, enquanto empresária, porque o meu trabalho, ele fala de rotina, ele fala de vida. Então, é uma forma que as redes têm de me aproximar e de criar relacionamento para aquilo que eu entrego, né? E no sentido de que a teoria do que eu entrego, ela tem que estar congruente com a prática, né? Então, falando um pouquinho da minha história, que eu conto no meu livro Coragem para Ser Livre, quando eu entendi que falar também das minhas vulnerabilidades, que é o que eu trago no livro, e é o que eu trago dentro do meu negócio, porque quando a gente fala de gestão do tempo, a gente não está falando de algo que a partir do momento que você se planeja, os problemas acabaram, pelo contrário, mas você consegue lidar de uma forma muito mais leve e muito mais intencional, porque você tem a visão do que vem pela frente, mesmo lembrando dos imprevistos que vão chegar. Eu falo muito assim, a vida, ela é viva, né? Então, por mais que a gente se organize, por mais que a gente se planeje, os imprevistos, eles vão acontecer. Mas quando a gente está bem mais preparado para isso, você tem mais jogo de cintura, você tem mais forma de entender o que fazer com aquele imprevisto que chega. E eu acho que levar isso de forma viva também para as redes sociais, sem aquele recorte de uma vida perfeita, que eu acho que é um cuidado particularmente que eu tenho, mas de uma vida possível, de uma vida que cabe dentro desse tempo das 24 horas que a gente tem. E fazer essa gestão do tempo, né, Maria? Hoje você dá consultoria aí para as empresas, para a pessoa física mesmo, quero organizar melhor a minha vida, tem a questão das palestras também, o livro, tudo isso com base em uma experiência sua, né? Conta um pouquinho para a gente de como é que foi o surgimento dessa Maria empreendedora. Sim, eu falo que eu empreendo desde os 7 anos de idade, quando eu montei uma banquinha na porta da casa da minha avó, em Mariana, eu sou de Mariana, e eu começava a vender brinquedos que eu já não queria mais, porque eu precisava fazer dinheiro para comprar meu picolé, meu chocolate, então tinha um objetivo ali. E aí, quando eu fui escrever, eu resgatei isso. O empreender, ele tá vivo dentro de mim há muitos anos. Eu cheguei a ter uma primeira empresa com a minha irmã também, eu lembro de ter sido emancipada, mas eu vim de uma bagagem corporativa de quase 20 anos, do Grupo Farid. Eu trabalhei no Grupo Farid por quase 20 anos, que é um grupo de revendas Ambev, além de outros negócios que o grupo tem, que é uma empresa familiar de 90 e poucos anos e que virou uma escola para mim. E quando eu venho desse lugar de muita rotina, de muita meta, de muitos objetivos, e eu fujo um pouco da Maria pessoal, por entender alguns fracassos, vou colocar entre aspas, porque naquele momento eu entendi que fosse assim, quando eu tive uma depressão em 2013 para 2014, por motivos pessoais, e aí eu preciso ser afastada por mais de 6 meses do meu trabalho. E ao retomar, eu só queria que pelo menos o meu lado profissional desse certo, e eu não quis encarar os desafios pessoais, até eu entender que eu precisava acolher esse lugar também e resgatar essas outras Marias, porque ela compõe a Maria profissional. Então, foram quase 20 anos, e aí em 2021 eu sofri um burnout, e o meu burnout, ele veio, além do mental, ele veio para o físico, porque foi uma hemorragia, e aí nesse exato momento eu precisei parar para me cuidar, para me curar, mas mais do que isso, para entender o que eu estava fazendo comigo mesma,
no sentido de vida, no sentido de cuidado, no sentido de não cuidado, para que eu entendesse o que fazer daí para frente. E aí, desde 2019, foi quando eu fiz a minha primeira palestra, contando um pouquinho da minha história de superação, e é algo que me vibrava muito, porque eu percebi que ao falar desse processo de adoecimento mental, de saúde mental, o quanto isso estava ajudando outras pessoas. E isso foi um alerta que a Ivana, que escreveu um dos prefácios aqui do livro, trouxe para mim, sabe? Vai ajudar as pessoas contando a sua história. Então, eu fazia isso informalmente. 2021 para 2022, nasce o Instituto Girassol, e ali eu entendi que eu precisava voltar para o empreendedorismo com toda a minha força, porque era mais do que um trabalho, era uma causa, era lutar por uma causa e ajudar as pessoas a lutarem também por essa causa, que é usar o tempo, a gestão desse tempo, para que a gente tenha uma boa saúde mental. E como é que o Sebrae, Minas, já falando um pouquinho dessa coisa, porque você fala assim, era uma missão, era uma causa também, mas também virou, né, a questão profissional do empreendedorismo e que vem com desafios, né? Então, você já sempre teve esse contato com o Sebrae Minas para poder te ajudar nessa caminhada, nessa trajetória? Eu sou empreteca de 2013. Então, o Sebrae, esses dias a minha mãe pegou uma canequinha escrito Sebrae, minha mãe é artesã, e ela falou assim, olha aqui, ó, o Sebrae ele é muito presente na nossa vida, então realmente o Sebrae era algo que eu sempre consumi. 2013, pós ali, momento que eu me divorcio, eu vou pro Empretec, para esse olhar mesmo do empreender, porque naquela época eu entendi que eu ia empreender em qualquer lugar que eu estivesse, né? E eu tenho esse perfil mesmo mesmo sendo CLT na época, eu ia empreender onde eu estivesse, com senso de dono. Isso é muito meu. E vem o Sebrae, na hora que eu faço essa transição, me amparar, me sustentar, né? Então eu venho para o festival ali em 2023, consumindo mesmo e aprendendo ali sobre esse empreender com um novo olhar, né, com mais maturidade do que eu tinha aos 19 anos, quando eu abri a primeira empresa com a minha irmã. E eu fui já de cara gravar para a plataforma do Sebrae Play para falar desse tema para empreendedores e o quanto nós, empreendedores, precisamos cuidar desse lugar. E esse foi um desafio quando eu saí do CLT, porque eu falei, se ali eu não tinha limite e vivi essa intensidade, e agora empreendendo, sou dona do meu próprio negócio, eu também preciso entender que eu preciso colocar um limite para que eu não adoeça novamente. Então eu venho para este lugar e neste momento o Sebrae ele me sustenta com informações, com conteúdos, com aprendizados. Vou ali para o Sebrae Play, depois entro ali no patrocínio do eFestival 2024. Esse ano eu tive a honra de fazer uma palestra para empreendedores e ao receber os feedbacks, reforça e valida ainda mais o quanto a gente precisa falar disso para empresários, para empreendedores, para que a gente não adoeça e para que a gente cuide da principal ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo e a nossa mente, antes de trabalhar. Ô, Evandro, e é legal ouvir a Maria falando sobre essa relação com o Sebrae, né, com o Sebrae Minas, porque mostra que realmente existe uma escuta e existe uma ajuda que ela é para Maria. Para quem está ouvindo a gente, é para o José, é para o João, mas assim, é personalizado, né? E a gente fala, quando eu penso no Sebrae, eu sempre penso ali naquele apoio, né, às micro, pequenas empresas, e às vezes a pessoa escuta e fala assim, mas eu sou empreendedor, eu sou um autônomo, isso não é para mim. É realmente para todo mundo, né? O Sebrae tem essa característica de você vai ali oferecer aquele serviço, aquela solução. Deixa eu entender primeiro quem é você, para depois a gente conseguir entender por onde a gente caminha. O Sebrae, Carol e Maria, tem como propósito impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. É difícil a gente falar isso, toda vez que eu falo eu arrepio, porque não é só para a gente, isso para nós, né, que carregamos, né, essa bandeira do Sebrae, de estarmos dentro dessa organização tão transformadora, para a gente isso está no nosso DNA. Como 3 negócios, suporte empresarial, desenvolvimento econômico e educação empreendedora, esse trabalho que a gente realiza é um trabalho que busca, de fato, fazer uma transformação social. Essa temática, por exemplo, que a gente está falando aqui, né, que é tema do nosso podcast hoje, que é presença digital,
É a nossa principal bandeira nesses últimos tempos, porque as micro e pequenas empresas elas ficam distantes dessa temática. Então, o nosso papel é como um agente de transformação social, né? Assim, nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de negócios, mas é de fato para apoiar e transformar a vida das pessoas. A digitalização é uma temática que hoje a gente está muito próximo, né? A gente tenta aproximar cada vez mais o empreendedor, justamente para que esse empreendedor consiga sustentar a vida, os sonhos. Quando a gente escuta a conversa da Maria, por exemplo, né, o que a Maria traz de relato na fala dela, você percebe que é uma pessoa que ansiava por alguma transformação, que ela buscava de fato tangibilizar o propósito da existência dela aqui. E aí, é muito doido, né, a gente falar. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos e ela pergunta assim, eu achei muito bonitinho outro dia, ela perguntando para minha mãe, que é a avó dela, né? O que o meu Dindo faz? O Dindo trabalha numa fábrica de sonhos. E a gente se emociona de falar isso porque é literalmente isso, assim. Quando a gente busca uma determinada temática, técnica, relevante ou não para o empreendedor, é de fato para fazer com que essas empresas elas tenham perenidade, elas consigam se ajustar a essa ótica do empreendedorismo e das transformações que o mundo como um todo experimenta para garantir a sustentabilidade de famílias, de empresas, de pessoas e por aí vai. Esse propósito que o Sebrae, né, carrega consigo, ele faz com que toda a organização se ajuste e a gente busque sempre trazer para esse empreendedor o que há de mais relevante no mundo dos negócios. Agora você falou uma coisa interessante, né? Que uma fábrica de sonhos, mas sonhar dói, né? Tem os desafios também, e assim, por isso que é importante ter esse suporte, essa ajuda. O que você no dia a dia observa, assim, que são as principais dores desses empreendedores quando o assunto são as redes sociais? A principal dor desse empreendedor, primeiro, né, tem tudo a ver com empreendedorismo, né? É de fato o fazer, né? Porque empreendedorismo, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, não é abrir uma empresa. Empreendedorismo é comportamento. A essência do empreendedor é ter um comportamento, é buscar solução, é aquela pessoa que de fato vai lá e faz. Então, a gente começa por aí. O segundo ponto é esperar uma perfeição. Eu acho que a primeira coisa que eu digo quando a gente vê um empreendedor que encontra dificuldade é assim, peraí, perfeição não existe, a gente precisa primeiro começar. E antes de começar, acho que a principal coisa que esse empreendedor precisa ter é clareza do que se busca. Qual que é o meu objetivo? Né? Qual que é o perfil da minha audiência? Essa audiência, ela gosta de uma conversa mais informal, mais formal, ela gosta de ser educada, ela gosta de fazer parte, ela quer assistir bastidor, como a gente tinha dito aqui. Tempo, como a gente estava conversando aqui antes da gente começar. Tempo é um ativo escasso. Maria ensina disso, então já vamos fazer o merchan dela Ela é especialista, aqui. Né? É super importante para esse empreendedor, em algum momento, se organizar para isso. Porque ter presença digital significa entender qual que é a intencionalidade dessa presença. Eu utilizo essa audiência para quê? Eu vou construir qual narrativa com qual objetivo? Não é somente postar uma promoção ou aquele tipo de presença que é o que a gente chama de panfletagem digital, né? Você faz várias reflexões, várias promoções todos os dias, mas e aí? A minha empresa é posicionada com preço, a minha empresa se posiciona com produto. É importante entender desses 3 pontos que eu trouxe aqui. Qual que é a intencionalidade? Eu busco estar presente nessa rede com qual objetivo? Para todos, né, numa conversa direta com o empreendedor, é vender, fato. Mas a venda nesse perfil, né, é uma venda que eu preciso, de fato, construir nesse empreendedor consciência. E a partir dessa consciência, a partir desse relacionamento é que eu estabeleço um processo de venda. É importante utilizar essas redes sociais para manter esse contato ativo, mas entender também que eu não tenho poder nessa rede social. Então eu preciso construir relacionamento para eu ter vínculo com esses empreendedores, para que eles consigam me seguir apesar da rede social. Então um pouco disso que a gente faz essa reflexão. A dificuldade principal desse empreendedor é entender qual que é a intencionalidade e conseguir administrar tempo para ter presença digital. Maria, para você que fala muito, inclusive, sobre a gestão de tempo, né, como bem lembrou o Evandro aqui, qual que foi a principal dificuldade ou desafio que você enfrentou ou ainda enfrenta quando a gente fala dessa gestão das redes sociais? Eu acho que primeiro foi entender
como que o meu negócio funciona. E para mim é fundamental o relacionamento, o vínculo, porque o meu negócio ele fala de confiança, ele fala de vulnerabilidades. Então eu preciso estreitar esse relacionamento com o meu cliente, porque ele precisa confiar em mim. Ele precisa acreditar que o que eu estou vendendo, entre aspas, é algo que eu pratico, e eu tenho muito esse cuidado. Primeiro, de mostrar que existe uma vida real, que não é uma vida mágica, onde tudo passa a funcionar. Não, os desafios deles continuam, mas é uma vida possível. Então, esse é o primeiro ponto. E eu lembro de começar, né, as redes sociais, trazendo posts padrões, até eu entender que o meu negócio ele é muito humanizado. Então, não bastava só o post padrão, não bastava só a panfletagem, precisava ter um nível de profundidade, de entrega de conteúdo e, inclusive, de bastidor, no meu caso. O bastidor, ele é muito necessário porque as pessoas querem entender o funcionamento disso. Então, além de falar de conteúdo, que é um conteúdo extremamente necessário, né? Eu trago aqui o tempo como, não como luxo, mas como uma necessidade básica nos dias atuais. Eu acho que ele está nessa, né? Quando a gente pega a pirâmide de Maslow e faz uma correlação com ela, a gente entende o quanto é necessário também, uma vez que se eu não tenho uma boa gestão do tempo, eu posso adoecer. Eu posso ir por um caminho de consequências graves. Então, eu entendi que eu preciso ter intencionalidade nas minhas redes sociais, criar um vínculo mesmo de fidelidade no sentido de confiança com aquele meu cliente, com aquele meu ouvinte, para que ele possa se sentir aceito, se sentir acolhido, acho que nem aceito, mas o acolhido ali. E o acolhimento, ele é um dos meus valores dentro do Instituto. E isso, a gente vive isso muito, por exemplo, dentro da comunidade Girassol, que é uma comunidade com mulheres, onde a gente trabalha o tempo, né, com essa intencionalidade da produtividade feminina, por exemplo. Então, para mim, extremamente importante ter encontrado essa medida de ter um perfil humanizado, constante, mas com intencionalidade, não só para estar ali. Evandro, claro que cada caso é um caso, a gente está ouvindo justamente essa necessidade, às vezes, né, de ter uma coisa específica voltada realmente para a pessoa, mas tem como a gente dar umas dicas práticas, assim, para quem quer ingressar nas redes sociais ou para quem quer melhorar a presença ali, fala, olha, já quero mexer com isso, sinto que é o momento realmente de melhorar, até porque é essencial, né? Eu acho que o principal ponto, a principal dica, né, que eu vou começar com ela, é a gente ter, esse empreendedor primeiro ter o entendimento de qual que é a clareza estratégica que ele tem. Porque rede social não é uma obrigação, é uma prioridade estratégica. A gente começa por aí. O segundo ponto é que esse empreendedor entenda o que é ter uma mentalidade digital. A mentalidade digital, como a própria palavra diz, é a reflexão digital. Por que a gente está aqui? Por que nós estamos fazendo isso? A terceira dica seria escolher uma ou duas redes. Assim, um erro muito comum é esse empreendedor, eu quero ter presença digital. Ele vai lá e constrói conta no YouTube, conta no WhatsApp, conta no TikTok e por aí vai. É importante ele entender como é que essa audiência gosta de se relacionar comigo. Como é que meu público que consome meu produto ou serviço gosta de se relacionar. É via telefone, é via Instagram. Ele busca informação onde, quando ele vai fazer a decisão de compra. Porque a partir daí, a gente tem um entendimento do que eu preciso entender e do que eu preciso adequar no meu negócio. Um outro ponto dessa conversa é entender quais são as métricas dessa rede social. O que essa rede social prioriza, quais são os horários que essa rede social entrega mais conteúdo, qual que é a constância que essa rede social me pede, porque são pontos que fazem toda a diferença quando a gente está falando de performance digital. A gente falou lá, primeiro, eu tenho a intencionalidade, eu entendo qual que é o meu objetivo, eu vou compreender quais são as regras dessa rede social e, a partir daí, constância. Eu preciso ter constância. Não adianta postar um vídeo hoje, um carrossel amanhã e esperar resultados para daqui a pouco. Eu preciso construir relacionamento. Vamos pensar que a metáfora que eu faço quando a gente fala de presença digital é a mesma coisa de uma loja que às vezes abre e às vezes não. Não funciona muito bem, né? A loja, a gente espera que essa loja esteja ali
existindo e quando eu passo, quando eu preciso, eu vou lá, ela está aberta. Então é mais ou menos assim. Primeiro é entender qual que é a minha prioridade estratégica, entender que presença digital tem que ser uma prioridade estratégica, adquirir mentalidade digital para eu conseguir conversar com essa audiência, entender, quando eu digo audiência, o público dessa empresa, o público que consome os produtos e serviços dessa empresa. Em terceiro nível, entender onde essas pessoas estão, qual que é a rede que elas gostam de se relacionar. Porque às vezes esse empresário está se posicionando numa rede social que é completamente alheia ao consumo dele, né, próprio. Entender quais são as regras dessa rede e ter constância, sendo relevante. E ser relevante é entender que tipo de conteúdo eu vou produzir, quais são as necessidades que meu público tem. Um ponto super legal assim, que a gente vê quando a gente trabalha no Sebrae com alguma consultoria, alguma orientação com o empresário, é que às vezes eles pensam, vou postar meu produto, eu vou... e tem um depoimento de uma das empresárias que a gente atendeu, que ela falou, poxa, eu percebi um aumento de vendas significativo quando eu comecei a mostrar como aplicar meu produto. Ou qual que é a relevância, o que esse produto faz, sem vender nada. Ela não coloca uma venda. Ela educa essa audiência. Então, para o negócio dela, funciona. É importante a gente entender que a rede social é um canal para busca de informações. Antes, a gente tinha que entrar dentro da casa do nosso cliente de uma maneira diferente. Hoje, esse cliente vai até um ambiente digital para entender do nosso produto ou serviço antes de ter uma decisão de compra. Então, é importante pensar aí em reputação digital, é importante responder mesmo aqueles comentários que sejam negativos para que as empresas e as pessoas entendam que aquela empresa em questão, ela tem responsabilidade mesmo em ambiente digital e por aí vai. Ô Maria, e você, depois que você passou por todo esse caminho, entendeu, né, a forma correta de trabalhar seu produto nas redes sociais, você notou realmente essa melhoria aí do desempenho do seu produto, do seu serviço? Sim, a rede social, ela virou algo que as pessoas realmente, pouco do que o Evandro trouxe ali, esse como fazer, ele funciona muito bem para o meu tipo de negócio. Né? Então, quando eu estou mostrando ali o momento que eu estou planejando a minha rotina, planejando uma agenda, usando alguma ferramenta, isso funciona bem, porque acaba já contribuindo com o ouvinte, com quem está ali, né, com aquele público, e um público que vai se aproximando da gente também, né, do nosso perfil, do nosso jeito de ser. E eu falo muito isso, assim, tem vários profissionais nessa área, mas cada um tem a sua singularidade, né? Então, o público, ele também vai escolher muito de acordo com seus valores, né? Então, eu tenho muito cuidado com esse lugar da reputação, eu uso muito os meus valores como um norteador mesmo, que é inegociável para mim, e levar, né, vira e mexe eu levo um pouco do livro, quando eu falo, né, alguma palestra, algum corte de palestra que eu estou levando uma reflexão, isso mexe com a pessoa, né, o quanto que eu recebo de retorno, nossa, parece que você estava falando de mim, porque eu acredito muito nisso, talvez a história da Maria são a história de várias Marias, né, e a gente vai se conectando através das histórias em algum lugar. E aí um ponto aqui do que o Evandro trouxe, que eu queria só complementar, e que eu acho que você me fez essa pergunta e eu acabei não respondendo, de forma estratégica sobre as redes sociais, deixe também um tempo estratégico dentro da sua agenda para fazer isso acontecer. Porque se você fizer quando der, a constância não vai acontecer, a qualidade e a excelência desse conteúdo não vai acontecer. Então, é importante que tenha esse espaço, esse papel dentro da sua agenda para alimentar mesmo ali sua rede social. E aí acho que a gente acaba entrando um pouquinho na questão do planejamento editorial que a gente escuta muito falar, né, Evandro? O que é esse planejamento editorial? Por onde que a gente começa? O planejamento editorial, ele é um mapa mental de como essa empresa vai se comportar, certo? Em ambiente digital. Em que momento ela vai construir um conteúdo que educa? Em que momento ela vai construir um conteúdo que conecta? Em que momento ela vai construir o mais importante, que vende? É importante a gente pensar que as pessoas querem se relacionar com a gente de uma determinada maneira. A gente tem audiências que são mais humanizadas, que querem consumir um conteúdo mais informativo, outras que são mais agressivas sob o ponto de vista de eu quero saber detalhes técnicos desse produto, qual que é o valor, qual que é o custo. Entender disso
faz com que a gente construa o mapa da narrativa, que é, de tal ponto a tal... Vou dar um exemplo aqui. Em maio a gente tem o Dia das Mães. Então, que tipo de comunicação a minha empresa vai estabelecer com esse público? Tem Dia dos Namorados. Então, entender esses momentos importantes para a nossa audiência e conseguir conciliar isso tudo num roteiro é que faz com que a gente construa o nosso mapa editorial, que é o planejamento dessa comunicação. Né? Quando que vai entrar um carrossel, quando que vai entrar um vídeo explicativo. É super bacana também acompanhar as tendências e readaptar esse planejamento editorial de comunicação. É importante entender que tipo de mídia entra em cada rede social dessa, porque ela tem um tipo de mídia específico, ela tem uma busca específica, horários específicos. Então, é entender de todos esses contextos e planejar essa comunicação. A Maria fala sobre gestão de tempo e planejar o tempo para esse acontecimento é super importante, porque timing hoje é tudo, né? Então, entender o timing correto de postar é relevante para isso e fazer esse planejamento editorial requer entendimento de como essa audiência funciona, qual que é o melhor momento de conversar com ela e planejar e organizar essa comunicação ao longo do tempo. Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de um serviço específico do Sebrae para te ajudar, porque a gente falando assim fica parecendo, nossa, é difícil demais, é muito complicado, não é para mim, principalmente ali o pequeno, microempreendedor, mas calma que a gente vai te dar uma solução. Mas Maria, conta para mim, né, a gente falando disso tudo, desse processo, o Evandro falando desse passo a passo. Depois que de fato você comece, aí, né, entra ali naquele fluxo, fica mais fácil, fica mais natural? Fica mais fácil. E para mim foi desafiador dar esse start, sabe? Realmente foi bem desafiador, mas quando eu entendi também a importância de estar ali, porque é mais um canal de comunicação, né, com quem quer consumir o meu serviço, né? Eu tenho produto físico, mas o meu negócio principal é um serviço, então fica muito mais fluido, né? Você já vai fazendo isso, por exemplo, nos stories, de forma muito mais leve, mais automática, mais orgânica mesmo, e que eu acho que a audiência se conecta com esse orgânico também, que é de verdade, né? E eu prezo muito por isso. Eu acho que o ser de verdade também nas redes sociais é algo que conecta bastante. Então, é uma dica que eu deixo mesmo, porque eu acho que essa coerência de você trazer algo que você realmente faz, junto com o que você entrega ali de teoria, é extremamente fundamental para essa audiência confiar no seu trabalho, no seu produto ou no seu serviço. E essa presença, né, Evandro, esse planejamento que a gente fala aí, editorial, tudo isso, você até falou isso, mas acho importante a gente ressaltar, porque no final das contas isso é muito importante para o empreendedor, para a empreendedora, isso realmente pode alavancar as vendas de uma empresa, né? Isso vai alavancar as vendas de uma empresa, porque quando a gente fala em planejamento editorial, nós estamos falando em intencionalidade. Então, eu vou me comunicar de que maneira, em que momento, como a gente falou de timing, que é super importante, assim. Ter essa janela onde eu realizo um planejamento e até para entender, né, que tipo de mídia funciona mais para mim. Porque tem isso também, assim, apesar do algoritmo funcionar de uma maneira XPTO, existe alguns tipos de mídia ou de comunicação ou de linguagem que funcionam especificadamente para cada negócio. Então, entender disso e realizar o planejamento editorial vai fazer com que a gente consiga entender qual que é o momento de se comunicar, como eu vou me comunicar para eu conseguir converter em venda. Um outro fator importante é que esse planejamento editorial ele traz constância. A minha audiência já espera um post X na data Y, onde eu vou dar uma dica sobre isso. Existe também hoje uma coisa que é super interessante, que é o live commerce, né? Que são literalmente empreendedores que abrem uma live e começam a vender, a conversar com as pessoas, a entender o que elas estão buscando. E isso, né, não só de pequenos empreendedores, mas a gente tem grandes influenciadores digitais hoje que realizam isso. Construir um bom planejamento editorial vai fazer com que eu entregue aquele conteúdo e vai fazer com que eu consiga me conectar com esse empreendedor de um jeito diferente. O objetivo final disso, né? Pulando toda essa fala, vender mais, mas vender melhor. É saber o que esperar, é saber o que entregar, é coletar feedback que não vai só melhorar um processo, vai melhorar toda a estrutura do negócio, entendendo o que esse cliente espera dessa empresa. Realizar um bom planejamento editorial para ter relevância e constância nessa comunicação vai mudar a maneira como essa empresa oferece seus produtos e serviços. A Maria já falou pra gente que ela hoje, né, tem esse relacionamento com o cliente nas redes sociais ali, né, com quem segue, né, o conteúdo dela, para poder
realmente, né, alcançar ali o produto, o serviço, mas que é um relacionamento muito humanizado, muito íntimo, isso é bacana demais, porque você conseguiu alcançar justamente aquilo que é a sua essência, né? Sim. E, claro, passando por todos os desafios, você falou uma coisa interessante, que é assim, eu tinha essa coisa também, difícil dar esse start, é difícil começar. Então eu fico imaginando assim, quem tá ouvindo a gente também pensa às vezes, como que eu começo isso tudo que eles estão falando? Será que eu vou dar conta? Será que é possível? Será que eu consigo encaixar isso no meu tempo? E é aí que o Sebrae entra realmente com serviços que vão fazer toda a diferença, né, Evandro? Exatamente. Eu já vou fazer mexendo essa ficha aqui, não briga comigo, mas é porque é muito relevante e a gente gosta muito. Entendendo todos esses dilemas que a gente falou aqui, falta de tempo, falta de entendimento, é complexo demais, não, como que eu vou fazer? O Sebrae Minas construiu uma ficha chamada Social Media, ou Social Media. É uma ficha que ela ajuda o empreendedor justamente a implementar isso, né? Implementar um calendário editorial para ele entender em que momento ele vai postar, em qual rede ele vai postar. A gente não só faz esse calendário com ele, mas constrói 30 posts com ele para que ele tenha esse post para poder postar conforme o calendário, conforme o planejamento dele e conseguir implementar isso, né? E medir o resultado a partir disso. A gente construiu isso porque a gente via que boa parte desses empreendedores diziam para a gente, falta tempo, eu não entendo a métrica dessa rede. Então tem um consultor que é especialista, que vai discutir com ele todos os pontos que a gente falou aqui, intencionalidade, educação, forma de falar, como que eu vou me comunicar com essa audiência, constrói esses posts com ele e agenda isso dentro desse calendário editorial. Isso, né, essa ficha faz parte de um programa maior que a gente tem, que é o Sebrae Tech. São mais de 80 serviços que o Sebrae realiza para o empreendedor. É uma inovação descomplicada, tá? Então, assim, eu não sei como inovar. Acesse o site do Sebrae Tech, você vai descobrir. Lá esse cliente vai realizar um diagnóstico e ele vai receber uma devolutiva de um dos nossos consultores para ele conseguir entender qual que é o objetivo dele e como essas fichas podem ajudar. Uma coisa importante dizer, dentre desses 80 serviços que a gente tem para essas empresas, 20 são serviços específicos de digitalização, que é justamente tornar essa empresa mais digital, que é o que eu falei aqui anteriormente. Não é só estar presente, mas é conseguir construir presença e relevância em ambiente digital. Ô, Evandro, quando você fala ficha, então, vamos pensar, a gente tem o Sebrae Tech com todos esses serviços e é como se fosse uma vitrine ali, você tem vários serviços, ele fala, vou escolher esse, o que eu preciso hoje é realmente melhorar a minha performance, meu conteúdo nas redes sociais, vou partir então para o social media aqui na prática e aí você vai receber um produto pronto, então, assim, muito mais do que só entender o diagnóstico, como é que a empresa tá, não, esse post aqui para você postar na data tal e aí você ter esse começo que foi tão difícil para Maria, mas que faz toda a diferença. Exatamente, assim, eu sou muito suspeito para falar, porque esse serviço nosso é o meu favorito, assim, são um dos meus favoritos, porque é de fato a gente servindo. A gente constrói junto com esse empreendedor. Eu trago um especialista que entende do negócio desse empreendedor e assim, fica tranquilo. É complexo, eu não sei o que fazer. Pode ligar para a gente, 0800 570 0800. Agenda um atendimento, é gratuito esse atendimento. Lá, os nossos atendentes e consultores vão te orientar para saber qual que é o serviço que você vai consumir, né, que esse cliente vai consumir, qual que é o melhor momento para ele escolher cada um. A gente vai guiar, inclusive, essa escolha. Esse é um trabalho que é feito gratuitamente de orientação dessa escolha. Esses produtos, né, que a gente tem no Sebrae Tech são produtos que têm um subsídio de até 70%. Então, assim, esse empreendedor ele vai conseguir consumir um produto que é um produto que custaria um valor bem mais alto no mercado em geral, e é o apoio do Sebrae para ele conseguir digitalizar o negócio dele. São mais de 80 fichas, né? Quando a gente fala fichas, são esses produtos, né, que são disponíveis para esse empreendedor. Desses 20 são produtos de digitalização, ou seja, eu vou conseguir tornar o meu negócio mais digital. Se ele quiser, ele pode passar por um diagnóstico, onde ele vai entender ali quais são as coisas que precisam ser potencializadas na estrutura da empresa dele, qual que é o modelo dele, qual que é a melhor sugestão que a gente tem. E esse serviço em específico de social media, ele vai ajudar esse empreendedor a planejar esse calendário editorial, ou seja, o que eu vou fazer, como que eu vou me comunicar, o que eu vou postar, e a gente ajuda ainda a construir 30 posts para a rede social dele. Gente, receber o produto pronto, maravilhoso, né? Acho que ajuda demais nesse início também. O site, sebraetech.sebraemg.com
E aí, quando você faz nessa busca ali pelo serviço que você vai contratar, você recebe ali o contato de um consultor que vai te ajudar. Até esse momento a pessoa não tá pagando nada, né, Evandro? Não. Só depois que ela escolher o serviço que ela vai querer, realmente aí com essa ajuda maravilhosa do Sebrae, que faz toda a diferença, né? Isso, e ainda tem o subsídio. É importante, assim, porque a busca, que nosso maior objetivo, né, enquanto Sebrae nesse momento, não é somente realizar uma venda para esse cliente, é fazer com que esse nosso cliente, esse nosso empreendedor, ele de fato construa relevância e presença digital. Por isso essa orientação é gratuita, não só essa, né, mas a gente tem diversos serviços do Sebrae que são gratuitos. Esse em específico tem um subsídio de 70%, porque é importante a gente falar desse subsídio, né? Assim, é um produto, como tantos outros que a gente tem, de muita relevância, de uma entrega técnica de altíssimo nível, e tem subsídio de 70% do Sebrae. O maior objetivo que o Sebrae tem com essa prestação de serviço não é somente fazer com que esse empreendedor tenha post em rede social, mas é apoiar esse empreendedor na construção do processo de digitalização da empresa dele. Eu acho que isso é o de mais relevante que a gente executa dentro do Sebrae Tech, com as outras 19 fichas, e em especial com a ficha de social media. Ficha que a Maria participou também. Pode falar um pouquinho pra gente como é que foi, né? Você falou dessa dificuldade de começar realmente, é muito bacana, principalmente da parte, vou receber 30 posts, 30 conteúdos prontos, acho que depois disso aí fica mais fácil da sequência aí, com mais tranquilidade. E eu acho que dá segurança, né? A gente tem medo de começar, porque a gente sempre acha que não está bom o suficiente, né? E eu acho que quando os meninos, né, chegaram com esse diagnóstico, com esse entendimento do que já estava, o que pode melhorar, trouxe mais profundidade e mais assertividade nessa construção, né, desse caminho. E eu acho que é mais isso, assim, ter esse suporte de uma pessoa especialista, entendendo que você não está sozinho, também foi muito benéfico nesse sentido. E entendendo que sim, você já está no caminho. Vamos ajustar, que é necessário esse processo, né, de ajuste, de evolução, de melhoria contínua. E na hora que você recebe, né, essa construção desse calendário e depois os posts prontos, você consegue criar a constância que o Evandro trouxe, mas também com a intencionalidade, porque isso foi construído antes do post ficar pronto, que é aquilo que eu estava te falando, né? Vamos ajustar, isso aqui não ficou tão à minha cara. Então, eles vão chegando dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você acredita para sua audiência. Então, fez toda a diferença. Assim. Foi um processo muito, muito importante para essa digitalização. Tem uma escuta também daquilo que é a sua essência, né? Que acho que é importantíssimo também. E você conhecendo, né, o serviço hoje, você acha que mesmo para pessoa que não tem familiaridade nenhuma com a rede social, dá para começar ali e depois desenvolver esse trabalho, Maria? Dá. Se a pessoa não está fazendo nada, vai, porque como tem esse diagnóstico antes, existe uma preparação, inclusive da sua mentalidade, né? Eles trazem algo muito visual para a gente entender e tem um nível de entrega muito grande. Então, vale a pena, mesmo que você ainda não esteja nesse lugar, vale muito a pena, porque você está sustentado por profissionais técnicos ali. Evandro, acho que a gente não tem dúvida nenhuma de que a presença, né, constante de qualidade nas redes sociais hoje é essencial, né, para micro e pequenas empresas, para qualquer empreendedor e empreendedora. E, assim, nosso tempo aqui está correndo, né, passa rápido, a gente podia falar de rede social aqui, acho que por mais uma semana, e a gente teria conteúdo, mas você quer deixar uma mensagem final aí para quem está acompanhando, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente e ainda está nesse dilema, nesse desafio de realmente entrar de vez nas redes? Bom, eu quero sim, Carol. Eu acho que a rede social hoje trouxe para a vida moderna o que há de mais singular na inovação. Ela popularizou a comunicação de uma maneira global. E é super relevante eu entender que hoje eu estou no mesmo espaço que grandes marcas globais estão. Mas uma diferença que faz todo sentido e é a favor das micro e pequenas empresas. Eu consigo construir comunidade, eu consigo construir autoridade, eu consigo ter uma linguagem e conversar direto com os meus consumidores. Se eu não entender de intencionalidade, clareza estratégica, planejamento editorial, métrica de rede social, busca o Sebrae. O Sebrae pode te apoiar a construir a sua intencionalidade e pode te apoiar nessa presença e nessa constância digital. São mais de 20 serviços, são 80 soluções que a gente tem que pode assistir esse empreendedor de um ponto A a um ponto Z.
Tá aí, gente. A gente chegando ao final aqui do Conecta News, eu quero agradecer demais a presença do analista do Sebrae Minas, Evandro do Carmo, falando um pouquinho pra gente sobre redes sociais, a importância da presença das empresas, das micro e pequenas empresas nas redes. Evandro, muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência maravilhosa sua e essas dicas práticas aí que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Obrigado foi um bate-papo, né? A gente nem viu o tempo passar, foi muito rápido, assim, mas muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, um assunto muito importante para a vida das empresas. Contem sempre conosco, busquem o Sebrae. E obrigado, Carol. Obrigado, Maria. Obrigada. Agradecer também a Maria, né, empresária, consultora, palestrante, escritora, está aqui com a gente compartilhando essa mudança, essa guinada de vida maravilhosa, essa experiência muito bacana. Maria, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente. Foi um prazer te receber aqui, viu? Foi uma honra, gente. Obrigada mesmo. Evandro, Carol, muito obrigada. Este foi o podcast Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais do Sebrae Minas. Um abraço e até a próxima edição.